Olá, está no ar mais uma edição do TV Câmara Entrevista. Junho marca o mês do orgulho LGBTI. Mas apesar do número crescente de ações de combate à homofobia, o Brasil ainda é um dos países que mais registra crimes de ódio contra esta parcela da população. Neste 2019, há motivos para comemorar? Quais são as principais conquistas e os desafios ainda existentes com relação a este tema e as questões de gênero aqui no nosso país? Para tratar deste assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio a advogada, desembargadora aposentada e atual presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB, Maria Berenice Dias. Também está conosco a jornalista e ativista da causa LGBTI, a Luísa Eduarda dos Santos. É um prazer recebê-las na TV Câmara. Muito obrigada pela participação. Doutora Maria Berenice, eu acho importante a gente começar esse programa trazendo um pouco do histórico. Por que o mês de junho foi escolhido o mês do orgulho LGBTI, devido então ao movimento de Stonewall em Nova York, em 1969. Queria que a senhora começasse falando um pouquinho sobre este marco histórico. Exatamente, há 50 anos, então essa comemoração desse mês é mais significativo por isso. Porque historicamente, já no mundo inteiro e tal, imagina 50 anos atrás, bares em Stonewall eram revistados, explorados pela polícia que chegava lá e cobrava, enfim, e maltratava quem frequentava esses bares, principalmente a população LGBTI. Só que nesta data chegaram lá os policiais e alguém gritou que nós temos que reagir, e reagiram, e a partir daí começou este verdadeiro motim que deu início a um movimento, sabe, de busca do reconhecimento dos direitos. Então, acho que na vida, de vez em quando, é isso que precisa, alguém precisa dar um grito, vamos! E acho que esse foi um marco importante. E o outro marco significativo, que as pessoas aqui no Brasil não sabem, mas assim, se Stonewall tem 50 anos, o movimento no Brasil tem 40 anos. Então, 10 anos depois, começou aqui no Brasil também o mesmo movimento articulado para a busca de conquistas a esse segmento. Infelizmente, a violência contra a população LGBTI ainda é uma realidade no nosso país. O Grupo Gay da Bahia, o GGB, divulgou um relatório recentemente apontando aí, entre janeiro e maio, 141 mortes dessa população, sendo 126 homicídios e 15 suicídios. A que tu atribuis esse número tão expressivo ainda hoje? Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Infelizmente, isso faz parte da cultura do povo brasileiro, da ignorância, da intolerância e do ódio que existe, muito presente contra a população LGBTI e contra todas aquelas pessoas que integram grupos vulneráveis, né? Todas aquelas pessoas que não fazem parte da norma, né? Elas são de uma forma ou de outra perseguidas, né? E os crimes contra a população LGBTI, especialmente em relação às pessoas trans, onde eu me enquadro, são crimes brutais, com inclusive pedradas, chutes, dezenas de facadas, de tiros. As pessoas chegam a ficar desfiguradas, os corpos bem mutilados, né? E então, além de tudo, existe esse plus. Além da violência, não é a violência apenas pela violência. É uma violência que é descarregado todo o ódio que existem contra as pessoas LGBTI. E são crimes bárbaros mesmo. E é por isso que eu fui e sou favorável à criminalização da homofobia e da transfobia, né? Porque, além de tudo, são crimes carregados de violência, né? E é importante que a homofobia e a transfobia sirvam como qualificadoras também. Logo mais a gente vai tocar nesse assunto, que é justamente a criminalização
pelo Supremo Tribunal Federal com relação a esse assunto, mas, doutora Maria Berenice, a senhora se espantou com esse dado que eu coloquei, e quem estuda esse tema, quem realiza esses relatórios, acredita que pode haver, inclusive, subnotificação dos casos. Eu não tenho dúvida nisso. E há um descaso estatal tão grande que a estatística, sabe, é feita por uma entidade privada. Exato. O Grupo Gay da Bahia, quer dizer, nem isso o governo atenta da necessidade de, identificar essa realidade para adotar políticas públicas. Tal a invisibilidade que esse segmento é relegado. E assim, eu sempre questiono, eu acho sempre importante uma reflexão a respeito, assim, o que autoriza uma pessoa a ter este tipo de atitude com relação a outra, né? Direito de achincalhar, de ridicularizar, de bater ou de matar, sabe? Com certeza alguém que não lhe fez nada, que não faz mal a ninguém, sabe? Nem a essa pessoa. Quer dizer, de onde é que sai a legitimidade para alguém agir dessa maneira? Claro, existe todo esse caldo cultural, sabe, discriminando muito de origem religiosa e tal, casamento, homem e mulher e tal. E, sabe, mas assim, se o Estado fica quieto, sabe, acaba autorizando, acaba chancelando. Bom, isso não está mal eu fazer isso. Ainda existe omissão na sua avaliação com relação por parte do Estado sobre isso? Deveriam haver mais investigações, enfim, sobre esses casos? Não é mais, precisaria haver investigações que não há. Não tem nada. Nem a quantificação é feita. Quer dizer, é uma postura omissiva do Estado, né? Acho que o nosso legislador federal é covarde. Ele não tem essa atitude contrária e fazendo esses discursos e tal, essa apologia contra. Eu até acho que nem é por convicção. Eu acho que é simplesmente para não desagradar o seu eleitorado. Medo de perder a reeleição. Para mim, essa é a única preocupação, é a única motivação. Então, nunca no Brasil, houve uma lei, uma tentativa de legislação. Olha que o primeiro projeto foi apresentado pela Yara Bernardes em 2003 e nunca chegou a ser votado. Teve porção de projetos, sabe, todos morreram. E agora existe, está tramitando lá, o Estatuto de Diversidade Sexual e Gênero, feito pela Ordem dos Advogados, pela Comissão da Diversidade Sexual da Ordem que eu presidi até agora, e mesmo assim está lá, está no Senado, foi apresentado por iniciativa popular, aonde assegura todos esses direitos, né, que a justiça, sabe, nesse país, quem está assegurando direitos é a justiça. O Poder Judiciário, sabe, é o grande articulador de mudanças, de inclusão, tudo que foi conquistado até hoje. Veja que o Brasil é o primeiro país do mundo onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo é autorizado por decisão da justiça. Em todos os outros países do mundo é por lei. Quer dizer, mas nós não temos lei nem para isso, nem nada. Então, o judiciário precisa suprir essa lacuna do legislador, essa postura omissiva do legislador. Pô, e depois querem falar em ativismo judicial. Bom, só existe esse movimento judiciário, sabe, porque o legislador não faz. Porque é a omissão do legislativo. Eu queria tocar num ponto que tu falou dos dados antes, eu me lembrei de uma coisa. Tu citou o Grupo Gay da Bahia. Mas tem outros dados referentes especificamente à população transexual, certo, de entidades trans, e que eu já cheguei a tabelar eles há alguns anos atrás, e para tu perceber como isso é verdade, de que não há estatística oficial, havia divergência entre os números. Porque como é que é feita essa coleta desses dados? Através de notícias de jornal. Então, uma entidade computa uma morte, a outra deixa passar. E assim vai. Não existe estatística oficial. E sem estatística oficial não há como fazer política pública de segurança. E depois assim, esse é o tipo do fato
que não é noticiado, por exemplo, a âmbito nacional. Claro. Não é? Então, assim, Exato. então, alguns jornais estaduais noticiam em um estado e em outro não. Então, essa Exato. divergência acontece. Acaba Ainda nem surgindo. isso é feito, sabe? Acaba surgindo, sabe? E é bem complicado isso. Com relação a esses anos aí de luta LGBTI, a gente pode elencar na tua avaliação conquistas, assim, por ordem de prioridade? Todas que a gente teve até agora são importantes. O que tu falaria? Quais são as necessidades mais urgentes e a principal conquista na tua avaliação, Luísa? A necessidade mais urgente nesse momento, e eu vou ficar bem, vou ficar na seara transexual, a conquista mais urgente nesse momento é a questão do uso do banheiro público. Tá? Esse é um julgamento que se encontra parado 4 anos. no STF. Eu não sei, alguém sentou em cima do processo. Sim. Não sei quem foi. Ministro Luiz Fux. O Fux. Então, sentou em cima do processo e tá com ele lá. Engavetou e tá lá. Sabe-se lá quando ele vai liberar esse processo. Mas esse processo é de extrema importância, porque muitas pessoas trans acabam sendo expulsas de banheiros públicos e acabam, então, muitas vezes deixando de ir em banheiros públicos. E isso vai, com o tempo, com a reincidência, isso vai desenvolver uma doença crônica, a incontinência urinária. E milhares e milhares e milhares de pessoas trans com incontinência urinária, isso se torna, sim, um problema de saúde pública. Com certeza. Né? E com relação a Vamos continuar no banheiro, só deixa eu fazer uma colocação. Claro, por favor. Porque assim, não é só a questão do banheiro público, né, para a população adulta. Vamos pensar nas escolas. Sim. Aonde as crianças, sabe, trans, que se identificam com um gênero diferente daquele da sua identidade, não tem banheiro para frequentar. Eles chegam a ficar durante todo o período da aula sem ir ao banheiro. Exato. Sabe? Então, e assim, o que acontece? Evasão escolar muito grande. Então, a população trans é o segmento mais vulnerável de todas estas letrinhas. Porque é uma identidade sexual aparente desde muito cedo, na maioria dos casos, onde existe uma rejeição da família muito grande. A expulsão de casa também acontece, sabe, muito. Porque assim, gay, lésbica, sabe, a ideia é assim, eles não enxergam, não querem que se manifeste, sabe, parece assim, conseguem manter, sabe, no anonimato, quase na invisibilidade. Agora os trans não, as crianças trans não. É muito então, assim, evidente. É muito evidente. Então eles são expulsos de casa, eles sofrem um bullying perverso na escola. Há uma evasão escolar muito grande por causa disso, ou seja, baixa escolaridade, sabe, baixa possibilidade de se inserção no mercado de trabalho, sabe? E aí, aí assim, aí qual é a maneira de sobreviver? Prostituição. A prostituição. 90%. Aí depois assim, sabe, fica assim, um círculo vicioso. Porque assim, não, mas elas são agredidas porque são prostitutas. Esses dias eu briguei num programa com um professor que veio dizer isso. Não, eu não tenho nada contra a prostituição, sabe? Mas contanto que seja uma opção livre da pessoa e não por necessidade de sobrevivência. Então, sabe, porque depois assim, onde é que está a população trans? A gente não acha nas escolas, a gente não acha no comércio, sabe? Não, qualquer empresa que a gente vai, não tem. Elas não trabalham, elas não... Sabe que é difícil ingressar no mercado de trabalho. Tanto é que somente 5%, segundo um dado que eu vi uma certa vez, 5% das pessoas trans teriam carteira assinada. 90% trabalham com prostituição. Né? Então, assim, é um número chocante. E com relação à maior conquista, claro, o casamento homoafetivo foi uma grande conquista, mas eu vejo, do ponto de vista da questão transexual, a conquista da retificação de nome e gênero ano passado, decidida pelo STF, como a grande conquista. Né? Porque isso realmente faz uma grande diferença, facilita muito para a nossa vida. Agora,
Uma coisa que tem que ser melhor resolvida, que ainda existe muito problema, é colocar isso na prática. Eu sei de muitas pessoas que tentam fazer a alteração diretamente no cartório e os tabeliões se recusam, dão 1001 desculpas, empecilhos para não realizarem. Né? E isso é um problema muito sério. E essa população não está pedindo nada além do que ser aceita como elas são, né? Exatamente. O que nós queremos, e isso é bom deixar bem claro, nós não queremos privilégios. Nós queremos apenas os direitos básicos que todas as outras pessoas possuem. Não se trata de privilégio. Privilégios tem outras entidades que têm inclusive isenção fiscal. Que não deveriam ter, mas tem. Né? E essa isenção fiscal muitas vezes é deixada de lado para fornecer incentivos para determinados grupos de pessoas vulneráveis, como o caso das pessoas transexuais. Voltando a falar um pouquinho sobre as decisões aí do STF, esses 2 processos ainda em tramitação ou, enfim, Não, esses parados com relação ao banheiro público, né, a utilização e também a doação de sangue por pessoas a doação de sangue também esses tá 2 lá processos parado. ainda sem decisão. É. No entanto, o projeto com relação à criminalização da homofobia já uma conquista. Quais são as expectativas mas de vocês? Esse não foi um projeto. Foi um processo. Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Certo. Quais são as expectativas de vocês para que isso ande, já que a gente está há anos aí nessa luta? De todas essas conquistas, e aqui ficaram bem marcadas pela Luísa, o casamento, não por ser o casamento, mas por ser assim, a garantia de direitos iguais, né? Para as pessoas poderem ter acesso a qualquer coisa. E daí, é claro, a consequência foi todos os direitos, direito de família, das sucessões, o direito de adotar filhos, o direito de ter filhos pelos métodos de reprodução assistida, sabe? E o outro grande marco foi essa de admitir a possibilidade da população trans fazer a retificação do nome e da sua identidade diretamente no cartório do Registro Civil. Vai lá e pede. Se eles negam, gente, tem reclamação a ser feita no CNJ, pela internet, sabe? Tem como recorrer ao juiz que não está, o Ministério Público está à disposição. Sabe? Porque esta decisão saiu, sabe, com que ele se chama eficácia, contra toda eficácia erga omnes, que é a expressão, dizendo que ninguém pode negar esse acesso. Então, isto tem que ser garantido. E esta foi uma grande, algo muito significativo, porque a gente vê assim, um lado histórico de como é que aconteceu. Primeiro, a justiça só concedia a troca se a pessoa tivesse feito a cirurgia de redesignação sexual. Além disso, precisava prova pericial, não sei muito porquê, laudo psiquiátrico, laudo psicológico, enfim, para então a justiça autorizar. E depois, até fui eu que comecei a batalhar isso dentro do tribunal, disse, gente, a justiça não pode exigir que as pessoas se submetam a cirurgias, né? Como é que nós vamos assegurar, sabe, condicionar direitos a que a pessoa, uma prática cirúrgica, existe risco de vida, como todas as cirurgias têm, né? E então se começou a aceitar sem a cirurgia, e agora esse grande, mas sempre por decisão da justiça, e juízes às vezes muito perversos, que faziam audiência, que expunham a pessoa, algo horrível. Então agora isso pode ser feito diretamente, sem precisar fazer cirurgia, sem precisar começar a fazer tratamento hormonal, por auto-identificação, ou seja, a pessoa vai lá e diz assim, olha, eu quero mudar o meu registro porque eu me identifico, sabe, com este sexo, com essa identidade aqui aparente, eu quero trocar, e troca o nome e a identidade sexual. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e explicar e contar uma coisa. Eu fiz a minha retificação ano passado, saiu, transitou em julgado em junho. Por sentença judicial. Por sentença judicial. Por sentença judicial. Eu iniciei o processo antes da decisão do STF. Em outubro de 2017, como a senhora comentou, da perícia,
eu precisei fazer uma perícia psiquiátrica em Novo Hamburgo durante 1h45 minutos. Trocando em miúdos, em bom português, eu precisei ir lá na frente de uma psiquiatra forense e provar que eu era eu e que eu não estava maluca. Uhum. É bem isso, não é? E aí, depois desse laudo da psiquiatra, a juíza se deu por satisfeita e dispensou a perícia psicológica, né? Mas da perícia psiquiátrica eu não escapei, né? Claro, o meu processo durou só 1 ano e 4 meses até entre eu ter ingressado a ação e o trânsito em julgado. Mas, tipo, é 1 ano e 4 meses. Sim. E durante esse período dessa troca, sabe, há toda essa exclusão. Sim. Exclusão social, com base na sua experiência, trabalhar. Justamente com relação a esse tema, quais são os possíveis impactos na vida de uma pessoa trans, desde a infância, como já colocamos, a ausência de banheiros para essas crianças utilizarem até após eu não acho que eles têm que ter banheiros diferentes. Não, eu acho que elas têm que poder utilizar o banheiro conforme o sexo que a criança se identifica ou que a pessoa se identifica. Isso. Esse negócio de criar 3 banheiros, não, porque também é uma falha de exclusão. Quais podem ser as consequências para essas pessoas? A inexistência desses reconhecimento desses espaços, olha, é esse. O que mais me atrapalha é com relação às crianças. São elas. Depois, assim, o índice de suicídio é muito grande. E claro que a família não diz para a polícia qual é o motivo do suicídio. Até um delegado, amigo meu, eu perguntei para ele, que ele estava conversando, ele dizendo que ele era novo na carreira, enfim, o que era mais impactante dele ir e tal. Aí ele chegou e disse, suicídios, porque a gente tem que chegar, tem que tirar a pessoa e tal. Eu disse, bom, mas e aí vocês investigam, vocês perguntam o que foi, vocês falam com os vizinhos, sabe? Porque pode ser que a motivação seja... Não tem nenhum campo que fique lá aberta a possibilidade de se identificar a causa do suicídio. Não tem. O porquê que a pessoa se suicidou, não pergunto para a família, nem a orientação sexual da pessoa, nada. Então, este é um número invisível. Não se faz nenhum tipo de investigação. Sobre suicídio? Sobre suicídio, não. A causa, não. Então, assim, onde é que, sabe que é um número... Então, esse número que o Motti, Luiz Motti conseguiu, que é o decano do movimento, é ele que está agora festejando os 40 anos, e que ele tem dos suicídios, certamente é subnotificado. Então, essa é uma conquista importante. Nós chegamos ao final do primeiro bloco do TV Câmara Entrevista. Logo mais, as nossas convidadas voltam com outras informações e análises sobre os desafios e conquistas da causa LGBTI no Brasil. Fique com a gente. Um pedaço da história do Exército Brasileiro está no Museu Militar do Comando Militar do Sul. São quase 3.000 metros quadrados reservados para exposições temáticas. O acervo tem um total de 4.000 itens. Entre as peças estão armamentos, carros de combate, canhões e medalhas. Alguns objetos remontam ao período colonial. O chamado Museu do Exército foi inaugurado em 1949 no prédio onde ficava o Arsenal de Guerra da província. A construção data de 1867 e é considerada de interesse de preservação pela Prefeitura de Porto Alegre. O Museu do Comando Militar fica na Rua dos Andradas, número 630. A entrada é gratuita. Escolas podem agendar visitas pelo telefone 3226-5883. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista. Junho marca o mês do orgulho LGBTI. No programa de hoje, então, nós fazemos uma análise sobre as políticas públicas voltadas a essa parcela da população. Participam hoje do programa a advogada Maria Berenice Dias e também a jornalista e ativista da causa LGBTI,
a Luísa Eduarda dos Santos. Nós falamos sobre muitas coisas no primeiro bloco, agora no segundo, dando sequência então aos principais desafios ainda existentes, Luísa, mas eu começo esse segundo bloco puxando um pouquinho sobre a tua vida, como que iniciou a tua trajetória no ativismo LGBTI e de que forma tu percebeu que poderia ser uma voz aí para garantir novas conquistas às pessoas que viviam na mesma situação que tu. Bom, meu ativismo vai começar em 2015, a partir de um convite de uma amiga que era ou ainda é professora em Canoas, e eu fui lá dar uma palestra e a partir disso começaram a surgir outros convites. Depois foi uma mesa de conversa num barzinho de rock lá em Novo Hamburgo, e foram surgindo outras oportunidades e outros debates, também auxílio em trabalhos universitários. E daqui a pouco, quando eu já estava envolvida com ativismo, né? Então, assim, são 4 anos agora, já nesse ritmo, agora vai fechar início de julho, e eu sinto que a minha voz, ela tem a sua importância, a sua relevância, justamente porque eu sou uma representante do movimento e eu vejo e sinto na pele o que está acontecendo, né? E tudo que a gente tem que lutar contra para manter a nossa dignidade e conquistar os nossos direitos, que foi a razão pela qual eu ingressei na política e posteriormente no ativismo também. Tu acreditas que a tua formação no jornalismo e a tua facilidade de se comunicar auxiliaram nesse processo de tu virar uma ativista da causa? Com certeza. Com certeza, porque isso me dá uma certa desenvoltura, né? Isso me dá uma certa desinibição. Se bem que as primeiras vezes em que eu parei na frente de uma multidão assim de 100, 200 pessoas para discursar, eu tremia feito uma vara verde. Tu e qualquer pessoa começa né? A falar em público. A primeira vez assim que eu me fiz um discurso para muitas pessoas foi aqui na Câmara de Vereadores, inclusive num congresso do partido, e o plenário ali estava cheio, né? E lá fui eu discursar, né? Então eu estava bem nervosa naquele dia. E aos poucos eu fui me acalmando e pegando jeito também em discursar, mas o início foi complicado. Falando sobre comunicação, doutora, qual que é a sua avaliação sobre o papel da mídia nesse processo? A partir do momento que a gente tem ações, enfim, campanhas falando sobre as causas LGBTI. Fundamental. Acho assim, o movimento deve muito, mas muito aos meios de comunicação. Porque se não fosse a ressonância, né, que isso é dada, a repercussão que tem, as coisas que acontecem, quer negativas, quer positivas, acho isso fundamental. E também assim, houve uma certa conscientização da mídia de acabar em boa hora com aqueles programas humorísticos, enfim, aonde havia toda uma ridicularização deste segmento. Então acho que isso acabou, né, e há um resgate muito grande, sabe, do respeito e da divulgação e do comprometimento. Eu estava vendo a divulgação da parada de São Paulo, que foi a maior do mundo, enfim, sabe, a gente vê assim, as pessoas estavam ali comprometidas, elas falavam, elas fizeram assim um programa grande falando. Eu acho isso muito significativo. Acho que eles estão muito conscientes do seu papel. Até acho que tem muito a ver com o ingresso muito significativo das mulheres nos meios de comunicação. Mas a gente não pode muito dizer, né? Voltando a falar um pouquinho sobre a política e o teu início nesse processo todo, tu acreditas que ter mais representantes da causa LGBTI ajuda na construção de políticas públicas voltadas a essa parcela da população? Qual seria a importância de pessoas trans, gays, lésbicas, enfim, né, atuarem ativamente nesse processo da construção das políticas, então, Luísa? Bom, o Jean Willis foi muito bem recebido em Brasília, né?
durante os 8 anos que ele ficou, tanto é que agora no início do ano ele teve que renunciar ao mandato dele, e aí entrou o David Miranda, que é excelente também. Temos os casos das primeiras deputadas estaduais eleitas no Brasil, né? A Érica Malunguinho, a Érica Hilton, e teve mais uma terceira agora que eu não me recordo o nome, em Pernambuco, que foram eleitas deputadas estaduais e estão fazendo história, né? E isso é muito importante, porque são pessoas que podem apresentar algumas projetos, algumas ideias diferentes e lutar de fato e ocupar espaço de representação, porque isso é importante. Ocupar espaço de representação, ter visibilidade, porque, como bem disse a doutora Maria Berenice antes, a parcela trans é a parcela mais vulnerável da sigla, da sopinha de letras aqui. É sem dúvida a mais vulnerável. Por quê? Porque é a única que não se refere à orientação sexual, e sim à identidade de gênero. E é por si uma identidade de gênero que nós nos tornamos mais expostas no sentido de perseguição também. Por outro lado, doutora, nos espaços de poder nós temos muita resistência ainda, de uma parcela pelo menos, com relação a essas políticas. A Luísa me comentava comigo anteriormente sobre os desafios com relação a uma certa bancada mais fundamentalista, né? O momento político, ele pode impactar e representar talvez um retrocesso, de certo modo, com relação a isso? Qual que é a sua avaliação? Tanto pode como está fazendo, né? Tem um projeto que tramita quase em silêncio na Câmara Federal, que é extremamente perigoso, que é o chamado Estatuto da Família, né? Que não tem nada a ver com o Estatuto das Famílias, que é um outro projeto de BDFAM, mas eles botaram esse nome, que diz: família é exclusivamente entre um homem e uma mulher. Se isso for aprovado, e se claro que o nosso presidente vai sancionar, ninguém mais casa nesse país. Sabe? Então, assim, é perigoso este movimento que está sendo feito, inclusive escola sem partido, ideologia de direito, tudo isso aí, olha, é uma bobagem, uma mentira, essa construção, sabe, como se, não sei de onde é que tiraram isso da cabeça, que estão querendo mostrar para as crianças que elas não têm sexo, que elas podem escolher. Olha, isso nunca se ouviu dizer, isso não constou em parte nenhuma. O que se procura discutir que chamam de ideologia de gênero, são as questões de gênero, para ver se acabamos com a violência doméstica. Por que historicamente o homem vale mais que a mulher, é mais que a mulher, é o dono da mulher, para bater na mulher, que não tem perigo nenhum, ele é viril, ele é um macho, não sei o que, sabe? E a menina, sabe, tem que ficar comportada, suportar tudo aquilo. É isso que se tem que discutir nas escolas, sabe? Mas daí vem uma ministra dizer que a mulher nasceu para ter filhos, para ficar em casa cuidando do lar, que menino usa azul, menino acordeão. É um retrocesso bárbaro. Nós já falamos sobre a importância, a atuação, na verdade, da justiça nesse processo todo. De que forma tem atuado a Comissão Especial da Ordem dos Advogados do Brasil? É que assim, não existia comissões de diversidade sexual. Um dos motivos que eu me aposentei da magistratura, ou o motivo, foi porque, enquanto magistrada, eu julgava as causas e comecei a reconhecer os direitos. Lá no ano de 2000, criei a expressão direito homoafetivo para mostrar que, não, o conceito de família mudou, família não é mais só do casamento, por isso que eu falo direito das famílias. Então, sabe, as uniões de pessoas do mesmo sexo também são um vínculo de natureza afetiva, como são as famílias. Então, se família é um vínculo de afeto, as uniões de pessoas do mesmo sexo também são afetivas, logo são famílias, então tem que estar no âmbito protetor do direito de família, tá? Então migraram. E eu achei que, bom, com o crescimento das ações, isto vai acabar consolidando uma jurisprudência que vai convencer o legislador, nós vamos ter que legislar. Só que assim, era um número tão pequeno de processos que eu disse, essa minha estratégia não está adiantando. Eu escrevi livros. Imagina, no ano de 2000 não tinha nenhum livro escrito no Brasil tratando dessas questões, né? E aí eu resolvi me aposentar, e no dia que eu
peguei a minha carteira da ordem, eu entrei com requerimento pedindo a criação de comissão de diversidade sexual aqui no Rio Grande do Sul. E saí Brasil afora pedindo, construir tantas, que um dia eu fui para o Conselho Federal, em Brasília, disse, nós vamos ter que criar uma comissão nacional, que já tem 40 e tantas no Brasil. E eles acabaram criando, eu fui presidente durante 8 anos, e criei mais de 200 comissões e comecei assim, a qualificar os advogados para trabalhar com esse segmento. Então houve uma explosão muito grande de ações. Também criei um site onde tem tudo que a justiça já deferiu, já pedi para a Luísa mandar a sentença dela para botar no site, sabe? Até para as pessoas se sentirem, sabe, mais confortáveis de decidir quando alguém já decidiu. O juiz tem muito disso, né? Então assim, e a comissão então fez esse trabalho, fez o Estatuto da Diversidade Sexual, acho que foi algo muito significativo, fez congressos, milhões de congressos no Brasil afora, e também há o requerimento, que foi o último pedido que eu fiz, de que essa comissão se transforme em comissão permanente, ou seja, é obrigado todas as comissões do Brasil terem essas comissões. Como sempre, essas coisas demoram. Durante 8 anos eu quase cansei de batalhar, mas consegui durante 8 anos fazer um trabalho excepcional. E acho que isto é importante, esse envolvimento. Esse esforço, a doutora Maria Berenice é uma referência dessa causa aqui no nosso estado, né, Luiz? E essa união de esforços tem auxiliado nesse processo de conquistas. Qual que é a importância da sociedade toda estar integrada por um mesmo objetivo, que nada mais é do que a garantia de direitos plenos à comunidade LGBTI? É o reconhecimento em si do direito à nossa existência. Né? Basicamente é isso. Em princípio é isso. Que as pessoas nos veem como semelhantes, que nos veem como sujeitos de direito, de personalidade jurídica, protegidas pela Constituição, sob a égide da dignidade da pessoa humana, né? E tantas outras coisinhas bonitas que são ditas também, que estão presentes lá na Constituição e nos códigos de direito, né? Que estão ali, mas às vezes parecem letra morta, né? E aí daqui a pouco eles assim ressurgem, eles ressuscitam, né? Mas e aí daqui a pouco já vem e sufocam de novo. Eu acho assim, eu acho que existe muita batalha pela frente, existe muita luta, né? Nós conhecemos quem são, talvez soe pesado o que eu vou dizer agora, não os nossos adversários, mas os nossos inimigos. É verdade. Porque os nossos inimigos não são adversários, são inimigos. São pessoas que tentam Tentam nos eliminar. Exatamente. Acabar. Esse é o intuito, nos eliminar. Né? E existem grandes pessoas, grandes cabeças que estão indo embora do Brasil. E eu não estou falando de pessoas cisgêneras, não. Eu estou falando de pessoas transexuais. Tem uma ativista em São Paulo que ela processou a Unimed, ganhou em todas as instâncias. O processo chegou no STJ e ela ganhou no STJ, transitou em julgado o processo, e a Unimed foi obrigada a pagar a cirurgia de redesignação e o implante de silicone para ela. E depois ela recebeu uma proposta para ir trabalhar no Canadá. E ela foi embora. Tem uma outra pessoa que eu já fiquei sabendo agora, uma advogada, que está indo embora ainda esse ano para Portugal. E aí? São pessoas diferenciadas da luta trans que o Brasil está perdendo. Né? E por quê? Porque a gente não é reconhecida, porque a gente não tem valor, a gente não recebe o devido valor, o devido reconhecimento, né? E nada mais natural do que as pessoas cansarem disso. Sim. E nós estamos vivendo um momento muito, muito ruim, né? De muito retrocesso, porque sempre houve, sabe, uma sensibilidade para essas questões, que sempre avançaram, enfim. Olha, mas no momento que toma posse no poder alguém que historicamente sempre pregou que os homossexuais tinham que morrer,
que se tivesse um filho homossexual, eu preferia que ele morresse, sabe? E eu não sei como é que tem homossexual que votou nele. Então, assim, ó, as pessoas, sabe, eu comento assim, ó, agora o preconceito saiu do armário. As pessoas estão se sentindo autorizadas a fazerem o que elas querem. Daí também muito significado dessa decisão do Supremo diante desta omissão do legislador em dizer, olha, a homofobia, a transfobia é crime, nunca disse isso, e existem esses crimes, mandou aplicar a legislação do racismo, que também são crimes de ódio, sabe? Por outros fatores, só que religião, cor, raça, etnia, sabe? Então, assim, bom, enquanto o legislador não legisla, vamos aplicar para esse segmento a mesma legislação, né? Que então é um crime inafiançável, né? Eu acho isso é importante, e até o legislador legislar. Agora é que o legislador, em função disso, resolveu se movimentar e apresentou um projeto de lei dizendo a mesma coisa. Que, aliás, era o projeto lá de 2003 da Yara Bernardes. Que foi engavetado depois, né? Sim, em 2006 ele se foi. E simplesmente está dizendo assim, não, tudo bem, é a mesma lei do racismo, bota dentro da lei do racismo orientação sexual, identidade de gênero, só que acrescenta assim, estas regras não se aplicam nos espaços religiosos. Então, assim, aqui eu não posso fazer nada, mas aqui eu estou chancelado para fazer o que eu quiser com relação a esse segmento. É um projeto que estão tentando aprovar, que é para mostrar para o Supremo que eles estão fazendo alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, eles estão se permitindo o direito de manterem a imunidade deles. Entende? Mas é inconstitucional, né? Esse adendo é um projeto que, sendo aprovado assim, se torna inócuo. Porque a maior parte da transfobia e da homofobia, boa parte, ocorrem. Só acho assim, essa eu até já estive estudando e pesquisando e conversando com especialistas, sabe? Não dá para uma lei penal, sabe, não ser aplicada em determinado espaço. Dá para não ser aplicada a determinadas pessoas, né? Como imunidade parlamentar, enfim. Agora, uma exceção espacial aqui dentro, eu posso fazer o que eu quero, fora não posso. Mas assim, até o Supremo dizer que isso é inconstitucional, sabe? Então... vai levar anos. Sim. Mas assim, nunca o nosso legislador fez um projeto andar tão rápido como esse, sabe? E depois assim, eles tentaram, de todas as formas, fazer que o Supremo suspendesse o julgamento desta ação da criminalização, porque estaria sendo aprovada a legislação. Com este adendo, a sorte é que foi, com toda a dificuldade, enfim, sabe, saiu, que é muito significativo. Acho que assim, isso tem um caráter pedagógico importante. Agora as pessoas têm que saber fazer qualquer coisa com relação ao homossexual, discriminar, falar, negar acesso e tal, é crime da cadeia ou da multa, mas não pode fazer, sabe? Isso já ficou um marco muito importante. Inclusive antes tu me perguntou qual foi o projeto mais importante, né? Esse projeto é tão recente, mas tão recente que na hora eu não me lembrei dessa conquista, né? Mas de fato essa conquista e da retificação do nome e do gênero são as mais importantes, com certeza. Partindo aí então de necessidades ainda existentes e conquistas, eu pergunto para vocês as expectativas, a partir do momento que nós ainda temos dificuldades nos espaços de poder para aprovar certas coisas e projetos, talvez, na opinião de vocês, vão na contramão disso, correndo rápido. O que tu espera, Luísa, do Brasil para os próximos anos? É uma coisa que eu vou usar um termo que eu costumo usar nas minhas entrevistas. E eu acho que essa palavra é a chave para muita coisa que está acontecendo hoje em dia. O brasileiro perdeu, se é que alguma vez já teve, né? Mas o Brasil não possui mais empatia. O brasileiro não tem empatia com os outros. As pessoas não conseguem se colocar no lugar das outras, né? E isso é uma questão que pode parecer pequena, mas acaba se tornando grave. Tu passar
tu passar pelas pessoas, muitas vezes, elas estão lá fazendo um serviço e elas são invisíveis. A maior parte das pessoas, muitas pessoas, os garis, por exemplo, muitas vezes são invisíveis. A gente não se dá conta que os garis estão ali, estão trabalhando, estão tentando manter a cidade limpa. As pessoas não têm o hábito de cumprimentar o gari e também não se preocupam em depositar o lixo no local correto, com esse agravante. Aí quando dá as enchentes, você bota a culpa do Estado, quando a culpa é da população que botou o lixo na rua. Exato. Né? Então, isso é uma coisa. A empatia é fundamental. E eu sinto que a bancada fundamentalista, infelizmente, ela se preocupa literalmente em legislar em causa própria. Não há outra definição. Eles legislam na cara dura em causa própria. Né? E isso é um problema muito sério. Enquanto as pessoas, enquanto os políticos não tiverem a consciência de que são eleitos para defender os interesses de toda a população, principalmente dos segmentos mais vulneráveis. Exato. É esse que precisa de leis. Exato. E não apenas da sua base eleitoral, o Brasil não vai para frente. Eu li agora essa semana que, em termos de questão educacional, o Brasil está atrasado apenas 2 séculos. 2 séculos. E ainda querem fazer o Brasil andar um pouquinho mais para trás. Sabe? Para mim, como a doutora estava falando antes, a questão da ideologia de gênero, a comprovação científica da ideologia de gênero é equivalente à da Terra plana. Ou seja, não existe. Né? Eu acho que a gente tem que parar de pensar e de ficar batalhando nessas coisas, ideologia de gênero, e eu considero que o Brasil perdeu uma grande oportunidade lá em 2011, quando a Dilma vetou, disse que ela não ia fazer, que o governo dela não faria propaganda de opção sexual. Primeiro que não é uma questão de opção. Não é uma questão nem de questão escolha. de propaganda. Não. Na verdade, a gente não escolhe orientação sexual e identidade de gênero. O que a gente escolhe é religião. Isso é uma opção. Né? E segundo, que esse kit Escola Sem Homofobia iria fazer com que as pessoas tivessem consciência desde a mais tenra idade de toda essa problemática, de toda essa questão sexual. Né? E isso ajudaria lá na frente no combate ao preconceito. Certo. Né? E nós perdemos essa oportunidade. E por quê? Porque a Dilma se rendeu, em nome da governabilidade, à chantagem da bancada fundamentalista. Doutora Maria Berenice, só a palavra final para a gente encerrar essa edição. Eu já sou mais otimista. Acho que esse é um caminho sem volta. Nós estamos caminhando... as conquistas estão sendo alcançadas de uma maneira muito rápida. Não se passaram 20 anos desde a primeira decisão da justiça. As mulheres levaram 70 anos para ter a garantia dos mesmos direitos. Então, com essa comparação, está sendo rápido. E ninguém vai voltar para o armário, ninguém vai voltar para a senzala. Ou seja, sabe, a luta vai continuar. E eu só gostaria de trazer a justificativa, que é a minha nova abraço agora, que eu fiz inserir a letra I na sigla LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais, que aliás é utilizado no mundo inteiro, que são as pessoas que nascem com sexo indefinido, antigos hermafroditas, e que nunca tiveram no Brasil uma linha, nada escrito, nada abordado. Só tem uma perversa resolução do Conselho Federal de Medicina autorizando os médicos a fazerem cirurgias em bebês. A escolha deles, sabe, sem saber depois, quando a pessoa crescer, o que vai ser. Então, por isso eu comecei todo esse movimento com a inclusão, vários intersexuais se aproximar, já tem uma associação, então acho que é importante a população saber disso, né? Que nós estamos
abraçando mais um segmento de excluídos, de vulneráveis dessa sociedade. Mas nós vamos chegar lá. E essa preocupação em saber o que significa cada letrinha e que ela representa, sim, uma parcela da população já é uma forma de reconhecer essas pessoas, né? De visibilidade. Certo, então nós chegamos ao final do TV Câmara Entrevista. Agradeço muitíssimo a presença, a disponibilidade de vocês, os esclarecimentos. Agradeço também a sua audiência. Não esqueça que você pode continuar acompanhando informações sobre outras produções da TV Câmara, também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.